que mais, né? O que a gente pode ver? Qual é a equação fundamental de uma reta? Existem dois tipos. Geralmente a gente está habituado a utilizar aquela, né? Y é igual a x mais b. Só que isso é muito mais utilizado na função do primeiro grau. Aqui a gente vai chamar a e b de valores diferentes. Então a gente vai chamar uma equação da reta desse tipo. Existe a equação fundamental, e aí você pode conhecer um de seus pontos e sua declividade, a sua inclinação, ou você pode conhecer dois pontos distintos que pertencem a ela. O primeiro modo é quando você tem um ponto em inclinação. Então você pode escrever a fórmula através disso. A gente não sabe que a taxa de variação ou a inclinação da reta é delta y sobre delta x, e y0 x0 é um ponto conhecido da sua equação. Então você pode escrever ela dessa forma. Essa aqui é a equação fundamental da reta. Então isso aqui é quando basicamente a gente conhece a inclinação da reta, que é o valor de n, e um ponto, que é dado pela coordenada x0, y0, tá certo? E, às vezes, a gente é, tem dois pontos por qual a reta passa. A gente vai fazer muito exercício desse tipo. E aí, o que a gente tem que fazer? Calcular o valor de m, que é delta y sobre delta x, e depois achar o valor de n substituindo um dos pontos na tua função, certo? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ó. Então, para a gente escrever a equação de uma reta, ou a gente precisa da inclinação da reta em um ponto, ou a gente precisa de dois pontos por qual a reta passa. Geralmente, a gente vai utilizar o segundo modo, que é justamente a gente tem dois pontos, acha a inclinação da reta e depois acha o valor de n, tá certo? E a forma da equação reduzida a gente já conhece bastante, que é isso aqui, ó. Y é igual a mx mais n. Perceba que isso é igualzinho a y igual a x mais b. Só que como a gente trabalha muitas vezes com ponto A com ponto B, para não confundir com A e B da inclinação da reta, da equação da reta, a gente chamou agora o valor de m de inclinação, e n é o ponto onde a reta corta o eixo y, tá certo? As equações são iguais, só que a gente dá nomes diferentes. Aqui na geometria analítica a gente diz que m é a inclinação da reta, na função do primeiro grau a gente diz que a é a inclinação da reta. Mas no final das contas são sinônimos, tá certo? Legal. Posição relativa de duas retas, né? A gente sabe que retas elas podem ser paralelas ou elas podem ser concorrentes. Concorrentes é quando elas se cruzam em determinado ponto. Então vamos entender isso muito bem. Então é o seguinte, ó, elas são paralelas e distintas, quer dizer que elas estão bem definidas e separadas. Elas podem ser paralelas e iguais, quando uma está por cima da outra. E elas podem ser justamente concorrentes, que é quando uma reta cruza uma outra e a interseção dessa reta é um ponto. Tá bom. O que acontece, né? Como é que a gente sabe se retas são paralelas ou se elas são concorrentes e como é que a gente vai definir isso matematicamente? Primeira coisa, se as retas elas são paralelas e distintas, o coeficiente angular delas é igual, tá vendo? Ó? MR é igual a MS, o coeficiente é igual, mas eles cortam o eixo Y em diferentes pontos. O ponto onde ele corta o eixo Y na reta S é chamado de NS, e o ponto onde ele corta o eixo Y na reta R é chamado de NR. Então perceba que quando elas são paralelas distintas, o coeficiente angular é o mesmo, mas o que a gente chama de coeficiente linear é diferente. E quando as retas elas são paralelas coincidentes, o que acontece? Quer dizer que além de terem a mesma inclinação, elas cortam o mesmo ponto do sistema cartesiano, do plano cartesiano, tá vendo? Legal. E existem quando as retas são concorrentes. Para saber se elas são concorrentes é bem simples. Se o coeficiente angular delas for diferente, em algum momento elas vão se cruzar. E onde elas se cruzam, a interseção dessas duas retas se cruzando é um ponto, tá certo? E aqui é o caso mais específico, é que elas se cruzam e além de se cruzarem, elas formam um ângulo de 90 graus. Então a gente diz que R e S são perpendiculares. E quando isso ocorre,
a gente diz que o produto entre eles tem que dar igual a menos 1. Não sei se vocês lembram disso na matemática. MR vezes MS igual a menos 1, certo? E isso a gente vai utilizar bastante nas questões de geometria analítica. Acredito ter dito isso, beleza. Distância de um ponto a uma reta, né? Essa também é uma questão que cai bastante, principalmente quando a gente está tratando de circunferência. O que é que isso quer dizer, né? Isso quer dizer basicamente o seguinte: toda vez que você quer medir a menor distância possível entre um ponto e uma reta, você vai utilizar essa fórmula. Como é que é essa fórmula, né? Existe a equação geral da reta, que é dada por essa expressão AX mais BY mais C. Então, perceba que o valor que acompanha X é o valor de A, o valor que acompanha Y é o valor de B, e aquele que não tem nenhuma variável sendo acompanhada, a gente diz de C, certo? E a fórmula fica assim. Pode parecer até um pouco estranho, mas a gente vai se habituar. A distância do ponto P à reta R. Lembrando que o ponto a gente sempre representa por letra maiúscula e reta a gente sempre representa por letra minúscula, tá certo? Ele diz assim, ó, o módulo da equação da reta sobre a raiz quadrada dos coeficientes. Então, o que acontece? X0 e Y0 são justamente as coordenadas do ponto P. E a reta tem justamente essa equação, ax mais by mais c, tá bom? Equação reduzida da superfície. Essa também é uma coisa que cai muito em vestibulares. O que é que a gente faz com isso aqui, né? O valor de A e B é justamente o centro da circunferência, ela tem essas coordenadas, e o raio da circunferência é denominado de R. Só que muitas vezes a gente não usa a equação reduzida da circunferência, a gente destrincha. A gente utiliza esse produto notável, então fica x ao quadrado menos 2xa mais a ao quadrado mais y ao quadrado menos 2yb mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. A gente geralmente compara essa equação geral com a equação que ele deu no problema. Para quê? Para achar o valor de A, para achar o valor de B, para achar o valor de R, tá certo? A gente vai fazer as questões e vai ficar mais fácil de resolver. Se você tem dificuldade, existem várias questões. Eu separei esse assunto em 3 módulos, né? Geometria analítica parte 1, parte 2 e parte 3. E cada uma desses tópicos, a gente fez vários exemplos sobre isso, tá? Então, aí fica muito mais fácil para ver a aplicabilidade. Aqui eu expliquei, né? Quando a gente, na verdade, tira da equação reduzida e desenvolve os produtos notáveis, a gente fica com a equação geral das circunferências. Como é que a gente sabe como é a posição de uma reta em relação à circunferência? Existem só 3 tipos. Se a reta ela corta uma única vez a circunferência, a gente chama disso de reta tangente. Quando é que isso ocorre, né? Quando a distância entre o centro da circunferência e o ponto de tangência é o raio. Tá vendo? Até intuitivo. Quando é que ela é secante? Quando a distância entre o ponto de tangência e o centro é menor do que R. Olha aí. Bacana. E quando é que ela não é secante nem tangente, né? Quando ela é exterior. Quando a distância é maior do que o raio. Ou seja, então é simples assim, a gente pega a reta e faz a distância até o centro. Isso. Se a distância até o centro for igual ao raio, quer dizer que ela é tangente. Se a distância ao centro for menor que o raio, quer dizer que ela é secante. E se a distância ao centro for maior que o raio, quer dizer que ela é exterior, tá certo? Então a gente utiliza aquela forma, lembra? AX0 mais BY0 mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok, então, por exemplo, se ele diz assim, o centro é 3, 4, e a reta é dada por essa forma. 4x menos 5y mais 8 igual a zero. Então, essa é a equação da reta e esse é o ponto, é o centro da circunferência. Então, a gente vai ver a distância dessa reta a esse ponto. Então, faz assim, 4, aí no lugar de x a gente bota a coordenada do ponto 3,
No lugar de y, bola coordenada ponto 4, mais 8, é sobre a raiz quadrada. Por 4 e 5. Vamos botar 4 e 3 para ficar mais fácil. Que vai ficar bem bonitinho. Raiz de 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Aí vamos resolver isso aqui. Ó. 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 2 dá 0. 0 mais 8. Vai ficar módulo de 8 sobre a raiz quadrada de 25. A módulo de 8 dá 8, né? E a raiz quadrada de 25 dá 5. Então isso aqui vai dar 1,6. Então, se o raio, digamos que essa circunferência tenha raio igual a 1. Tu está vendo que a distância entre a reta e o centro foi 1,6 e o raio dela é 1. Quer dizer que essa distância é maior do que o raio. Então, quer dizer que ela é exterior. Se a distância fosse igual ao raio, quer dizer que ela era tangente. E se a distância fosse menor que o raio, quer dizer que ela era secante. Qual a diferença entre tangente e secante? É que tangente só corta uma única vez a circunferência. E secante corta duas vezes a circunferência. Tá certo? Dúvida está aqui, pessoal? Podem falar aí, porque eu sei que esse assunto, às vezes, trava muito vocês. Então tem que perguntar mesmo. Nenhuma dúvida? Posso continuar? É muito mais. Eu concordo, né? Porque o que acontece? A distância entre dois pontos é dada por aquela forma, né? Raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. E a distância de um ponto a uma reta é essa fórmula aqui. Aí, às vezes confunde muito, né? Mas é simples. Se sempre estiver comparando uma reta a um ponto, você usa essa. Se estiver comparando dois pontos em si, você usa essa. São muitas. Tem a distância de um ponto a uma reta, que é essa aqui. Tem a distância entre dois pontos, que é essa. Tem a equação da circunferência, né? E tem a equação da reta. São muitos mesmo. Concordo demais. A posição relativa entre um ponto e uma circunferência é a mesma coisa, pessoal. Só que ao invés de a gente utilizar aquela fórmula de uma reta até o centro, a gente vai utilizar a fórmula de distância entre dois pontos. A gente quer comparar o centro da circunferência ao ponto P. Se esse ponto P, se essa distância for igual ao raio, quer dizer que o ponto está sobre a circunferência. Olha que legal. Se a distância PC for igual ao raio, quer dizer que o ponto P pertence à circunferência. Se a distância for menor que o raio, quer dizer que o ponto P é interior à circunferência. E se a distância for maior que o raio, quer dizer que o ponto P é exterior à circunferência. Tá certo? Só isso. Não se encabule muito não com essa fórmula aqui. Isso aqui é só uma prova. Na realidade mesmo, a gente aplica a distância entre dois pontos para saber se a distância é maior, menor ou igual ao raio. Tá? Se for maior, quer dizer que é exterior. Se for menor, quer dizer que ele é interior. E se for igual, quer dizer que ele está sobre a circunferência. Pertence à circunferência. E, por fim, a distância relativa entre duas circunferências. Novamente, você vai utilizar a distância entre dois pontos. Por quê? Ele vai comparar os centros das duas circunferências. Então, basicamente, é o seguinte, ó. Dadas duas circunferências, né? O que é que acontece? Se a distância entre os centros for igual à soma dos raios, é basicamente o seguinte: você tem uma circunferência aqui, centro C1 e raio R1, e você tem uma outra circunferência aqui, de centro C2 e raio R2. Então, se a distância entre esses centros é igual à soma dos raios, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que elas são tangentes exteriormente. Se a distância entre os dois for a diferença entre os raios, quer dizer que elas são tangentes interiores. Como seria o desenho? Como se tivesse uma circunferência e uma outra menorzinha aqui. Se a distância entre os centros for
um intermediário entre essas duas, né, for maior que a diferença dos raios e menor do que a soma, quer dizer que elas são secantes. É basicamente quando elas se cruzam em dois pontos, certo? Beleza. Quarto caso, a distância entre os centros é maior que a soma, são circunferências exteriores. E o caso especial é quando a distância entre os centros é igual a zero. Quer dizer que elas são circunferências concêntricas. É tipo assim, eu tenho a circunferência e a circunferência tem o mesmo raio da outra. O mesmo raio não, o mesmo centro da outra. Os raios podem ser distintos. Tá? Como é que a gente sabe tudo isso? Fazendo distância entre os dois pontos. Então aqui, ó, Gabriel, você vai ter que utilizar aquela fórmula. x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Onde x1 e y1 é o centro de uma circunferência e x2 e y2 é o centro da outra circunferência. Aí como você também conhece o raio, aí vai ter justamente que fazer a distância e comparar. Eita, será que isso é maior que a soma, maior que a diferença? E analisando questão por questão. Essa é uma parte da geometria analítica que eu acho que é um pouco mais avançada para cair no vestibular de medicina, já que a gente está iniciando esse assunto e está sendo pouco cobrado. Então, geralmente são questões mais de retas. Ah, duas retas que se cruzam, formando um ângulo 90 graus, então os coeficientes angulares são iguais a menos 1, tá certo? Essa é bem mais fácil. E vamos aos exercícios, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber que no Enem já cobrou algumas vezes e agora ela está cobrando novamente. E aí perceba como é bem simples esse tipo de questão. Diz assim, o bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguintes, esse bairro localiza-se no segundo quadrante, e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. Então, a reta de equação y igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô. Então, essa reta aqui é o percurso do metrô, da linha de metrô, tá certo? Que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P igual a menos 5, y igual a 5, localiza-se em hospital público. Então, nesse ponto aqui, ó, menos 5 e 5, localiza-se em hospital público. Vamos chamar de um ponto P. A comunidade solicitou ao Comitê de Planejamento que fosse prevista uma estação de metrô, de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km. Então, basicamente, essa distância do ponto P a essa reta tem que ser menor do que 5. Então, essa distância aqui, ó, tem que ser menor do que 5. Então, o que é que muita gente fez? Eita, é a distância de um ponto a uma reta. Então, eu vou utilizar essa fórmula. AX0 mais BY0 mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Você poderia utilizar essa fórmula? Poderia. Mas vamos prestar atenção em algumas dicas que ele deu. Ele disse que o ponto está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o que é que acontece? O x ele é negativo e o y é positivo. Então vamos olhar as respostas aqui. Aqui está o x negativo, mas o y é nulo. Então não rola essa resposta. Aqui está o x negativo e o y positivo, ok. Aqui está o x nulo e o y positivo, tudo bem. E aqui está o x positivo e o y positivo. Então já poderia cortar duas respostas, né? De cara a gente já poderia cortar duas respostas. E aí depois, qual era a sacada dessa questão, né? Ele dizia o seguinte, que a distância entre esse ponto e essa reta tinha que ser menor do que 5. Aí vocês percebem que essa reta, ela está escrita na equação reduzida. Já perceberam como é que é a equação reduzida, né? O y está isolado. E a equação geral é tudo para um lado só. Então a gente poderia passar esse y para cá. Ficaria assim, ó, x menos y mais 4 igual a zero. Aí perceba que ela fica exatamente como a equação reduzida, porque a equação reduzida é assim, ó, ax mais by mais c igual a zero. Então, se a gente for comparar essa equação geral com essa equação, o a vale 1, o b vale menos 1 e o c vale 4, tá vendo? Então, isso já ajuda bastante a gente. E aí, o que acontece? A gente poderia, então, colocar na fórmula.
o valor da equação é x menos y mais 4 sobre a raiz quadrada, o valor de A é 1 e o valor de B é menos 1. Tá bom? Ah, Sarinha, o que é que eu vou fazer com esse x e y? Pessoal, o x e o y é justamente as coordenadas do ponto. O ponto, né, quando x é igual a menos 5, o y é igual a 5, né? Então, olha aí, ficaria assim, ó. Menos 5, aí o y fica menos 5, mais 4 sobre a raiz quadrada de 2. Aí vai ficar menos 10 mais 4 vai ficar módulo de menos 6 sobre a raiz de 2. Certo? E aí pronto. Você teria que pensar em qual desses pontos estaria a sua estação. O que é que vocês acham? Seria B, C ou D? E por quê? Ninguém tem ideia aí? Outra coisa que vocês poderiam fazer, vocês poderiam cortar já a letra D. Porque a letra D é quando x igual a 0 e y igual a 4. É esse ponto aqui, ó. Então não rola fazer isso aqui. Por que não rola? Porque ele está no segundo quadrante. Explico sim, Gabi, vê. A forma basicamente é o seguinte: essa é a equação da reta, né? Só que essa equação não é aquela tradicional. Quando eu escrevo assim, y igual a 3x mais 2, essa é a que a gente chama de equação reduzida da reta. A equação reduzida é quando o y está do lado esquerdo e o restante da equação está do lado direito. A equação geral, que é essa utilizada aqui, é quando você passa tudo para um lado só da equação. Então, tipo, eu posso passar esse y para cá. Aí ficaria assim, ó, 3x menos y mais 2 igual a 0. Então, quando ele tem tudo de um lado só da equação e do outro igual a 0, a gente chama isso de equação geral da reta. Então, essa primeira é a equação reduzida e essa segunda aqui é a equação geral. Perceba que não é muito difícil montar uma ou outra. A equação reduzida é quando o y está isolado e a equação geral é quando todos os termos estão de um lado só da equação. Então, na fórmula da distância de um ponto até uma reta, eu utilizo a equação geral. Que no caso da questão aqui, ele diz que a reta dessa equação é y igual a x mais 4. Então, o que é que eu fiz? Eu passei o y para o lado direito. Ficou x menos y mais 4 igual a 0. E aí, o valor de A é o que acompanha x, o valor de B é o que acompanha y, e o valor de C é o que acompanha, que não acompanha nenhuma variável. Então, achei que A é igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a 4. Certo? Pronto. Então, o que é que ele quer? Ele quer saber qual desses pontos aqui vai atender ao pedido da população. Qual é o pedido, né, da população? O pedido da população é... Alô? Alô? Alô, alô? Então, está. Beleza. Show. Então, tipo, a lógica da questão é o seguinte, que a distância desse ponto P até um ponto qualquer da reta tem que ser menor do que 5. Então, existem dois jeitos de você fazer. Vamos fazer aqui de jeito mais simples. Primeira coisa de cara era você testar. Então, só sobrou aqui duas alternativas, a letra B e a letra C. O que é que você poderia fazer? Você poderia ver se esse ponto aqui, ele pertence a essa reta. Como é que você faz isso? Você não sabe que a reta não é y igual a x mais 4.
Então, você vai botar o seguinte, ó, quando x igual a menos 3, y igual a menos 3 mais 4, y igual a 1. Então, bateu, né? Esse ponto aqui pertence à reta. Beleza. E agora vamos testar um outro ponto. Qual é o outro ponto? Quando x igual a menos 2, y igual a 1. Y é igual a menos 2 mais 4, y igual a 2. Então, perceba que quando x igual a menos 2, o y deveria dar 2. E aqui deu 1. Então, isso aqui também já não pertence à reta. Aí ficou fácil para saber que a alternativa certa era a letra B. Se mesmo assim a gente encontrasse dois pontos que pertencessem à reta, o que é que a gente poderia para facilitar a nossa vida? Ao invés de fazer logo a distância da reta até um ponto, a gente poderia fazer a distância entre os dois pontos. Vou explicar para vocês como é que é. A distância entre dois pontos seria raiz quadrada de xp menos o ponto que a gente quer ao quadrado, mais yp menos o ponto que a gente quer ao quadrado. E essa distância aqui, ela ia ter que dar menor que 5. Se desse maior que 5, a gente já excluía a resposta. Em qual parte, Duda? Nessa parte de testar os pontos? Então, é o seguinte, vê. O que acontece? A gente só ficou com esses dois pontos, B e C. Não, essa então, o que acontece? Essa serve para você medir a distância de percurso entre o ponto P e a reta. Aqui eu fiz só para que vocês entendessem como é que a gente utiliza a fórmula, certo? Na questão em si é muito mais de interpretação. Mas se você lhe pedisse, qual seria o percurso que a comunidade iria fazer para ir do hospital até a linha mais próxima? Aí você utilizaria justamente a fórmula da reta até um ponto, certo? Beleza? Aqui, o que é que você precisa saber? Você precisa primeiro ver se esses pontos que ele está te dando, eles pertencem à reta. Porque se ele não pertencer à reta, não tem necessidade nenhuma de você nem calcular. Então, eu vou testar esse ponto. Esse ponto diz o seguinte, que quando x é igual a menos 3, y é igual a 1. Então, eu vou testar isso na reta que ele me deu. Y é igual a x mais 4. Então, no lugar de x, eu vou botar menos 3. Ficaria menos 3 mais 4, y é igual a 1. Perceba que o valor que eu calculei na equação, Duda, deu exatamente com o valor que ele deu para o meu ponto. Então, esse ponto aqui, ele pertence à reta dada na questão. Agora, vamos ver o outro ponto, o ponto C. Quando x igual a menos 2, y igual a 1. Então, quando eu botar x igual a menos 2 nessa reta, se esse ponto pertencer à reta, o y tem que dar 1. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, y é igual a x mais 4. No lugar de x, eu boto menos 2. Menos 2 mais 4, y é igual a 2. Então, eu percebo que está dando coerência. Ele disse que o ponto era x igual a menos 2 e y igual a 1. E na minha reta, quando eu boto x igual a menos 2, está dando y igual a 2. Então, quer dizer que esse ponto aqui não pertence à reta. Sim, poderia ter ido direto, exatamente. Aqui você corta e aqui você faz a letra B. Ele está dizendo o seguinte, se por acaso os dois pontos pertencessem à reta, o que é que você teria que fazer? Você teria que utilizar a distância entre dois pontos e ver qual deles ia dar menor do que 5. Aquele que desse menor que 5 era o correto, certo? Entenderam, né? Sim ou não? Beleza. Vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. Seguinte, a próxima questão é basicamente uma interpretação, que pode ser que venha a cair também. Porque o que acontece, né? Vocês têm que entender o seguinte:
Se você percebeu, você tem um plano cartesiano, que tem x e y, e você tem três retas. Cada reta, pessoal, ela equivale a uma equação linear. Então, nesse caso, o sistema ele tem três equações e duas incógnitas. Tá? Perceba até que ele fala aqui, ó. Essa figura é a representação gráfica do sistema linear de três equações e duas incógnitas. E quando você olha para esse emaranhado de retas, existe algum ponto que as três retas se cruzam ao mesmo tempo? Existe algum ponto que, tipo, R, S e T, eles têm um ponto em comum ou não? Pensem bem aqui. Olhem essas retas, vejam se as três se cruzam em exatamente o mesmo ponto. Não, não se cruzam, Carol. Porque, ó, a reta R com a reta T se cruzam nesse ponto. A reta S com a reta T se cruzam nesse ponto. E a reta S com a R se cruzam nesse ponto. Mas não existe nenhum ponto que elas se cruzam ao mesmo tempo. As três se cruzam ao mesmo tempo. Não existe. Não existe tipo aqui, aqui e aí a outra aqui. Esse ponto é o ponto em comum às três. Então, elas se cruzam duas a duas, mas não existe nenhum ponto aí do sistema cartesiano que as três estão se cruzando ao mesmo tempo. Então, quando isso ocorre, a gente diz que não tem solução. Porque para existir solução, você tem que achar um valor de par coordenado que satisfaça as três equações. Então, a gente olha aqui, ó, possui três soluções falsas, possui três soluções falsas, possui soluções falsas, não possui solução. Pois não há ponto que pertença simultaneamente, ó, às três retas. Deu para entender então a pegadinha aí? Ele cruzava retas duas a duas, mas não existia nenhuma região em que as três se cruzavam ao mesmo tempo. Ok? Também é uma questão bem interessante. Posso passar, galera? Essa é uma questão muito mais interpretativa, tá? Muito mais interpretativa. Pronto, questão 3. Essa eu vou fazer com vocês. Questão até bem recente da animação. Falar o seguinte. Determine a área do quadrilátero ABCO, sendo A o ponto 0,8 e B o intercepto da reta que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta que passa pelos pontos C e D. Então, o que é que a gente tem que começar aqui? A gente tem que começar do final. Então, vamos desenhar um sistema cartesiano. Aqui é Y e aqui é X. O ponto C é quando x igual a 6, y igual a zero. Então, esse é o ponto C. 6, 0. E o ponto D é quando x igual a zero, y igual a menos 6. 0 e menos 6. E aí passa uma reta por aqui, né? Deixa eu botar aqui. Aí passa uma reta por esses dois pontos. Beleza. E vamos chamar essa reta de reta, sei lá, reta R. Bacana. Então, a primeira coisa, ele diz uma informação bem importante. Ele diz que tem uma reta que passa pelo ponto 0,8. Então, esse ponto aqui, ó, ponto A, 0,8. E que é perpendicular à reta T. Então, basicamente, uma reta que é assim, ó. Ela vem aqui, ela vai formar um ângulo 90 graus com essa reta S. A gente sabe que quando as duas retas elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus, a gente sabe que MR, o coeficiente angular de R, mas o coeficiente angular de T tem que ser igual a menos 1. Então, o que acontece? A gente tem informações suficientes da reta T? Não tem. Não tem informações suficientes da reta T. Mas nós temos informações suficientes da reta R. Por quê? A gente sabe que a reta R passa por dois pontos. Então, a gente pode calcular o coeficiente angular de R. Né? Delta Y sobre delta X. Então, a gente pode dizer que é YC menos YD, XC menos XD. Aí, o valor de y no ponto C, zero. O valor de C de y no ponto D, menos 6.
é o valor de C de x no ponto C, 6, e o valor de x no ponto D, 0. Ó, menos com menos dá mais, né? Vai ficar 6 dividido por 6 vai dar quanto? 1. Então, a gente sabe que MR vezes MT é igual a menos 1. Então, 1 vezes MT é igual a menos 1. Ou seja, o coeficiente angular da reta T é bacana. Por que isso é tão importante, né? Porque se a gente já sabe o coeficiente angular da reta T e também nós já sabemos um ponto por onde ele passa, a gente consegue descobrir a equação dessa reta. Aí, quem é a equação dessa reta? Lembra como é que faz? A equação dessa reta é bem simples. Fica assim, ó. Y menos y0 é igual a mt, que multiplica x menos x0. Y0, x0 é o ponto por onde a reta passa. A reta não passa por x igual a 0 e y igual a 8, então vai ficar assim, ó. Y menos 8 é igual ao valor de mt, que é menos 1, x menos 0. Ah, foi que legal. Então ficou y igual a menos x, e esse menos 8 passa para cá mais 8. Pronto, então a gente já descobriu essa reta t. Vou botar aqui yt. Show de bola. E a reta R? A gente já descobriu também, porque a gente sabe o coeficiente da reta R, que é 1, e a gente sabe que ela passa pelo ponto 0 menos 6 e pelo ponto 6 e 0. Então a gente pode descobrir que o coeficiente, que a equação da reta R é 1 vezes x. Está percebendo que ela corta o eixo y é quanto? Menos 6. Tá, menos 6. Pronto. Legal. Aí ele pede a área desse quadrilátero, né? A, B, que é esse ponto de interseção, C e 0, que é a origem. É desse quadrilátero aqui, ó. Qual é a sugestão aqui? A gente calcular esse ponto de encontro. Como é que a gente calcula o ponto de encontro de duas retas, pessoal? Y de R, por favor, repita. Uma função de uma reta é desse tipo. MRx mais N. MR é o coeficiente angular e N é o ponto onde a reta corta o eixo Y, tá certo? Então, para o coeficiente angular de R, a gente já tinha calculado, que era 1. Por isso que eu botei 1 aqui, ó. Vezes o valor de x. E o ponto onde essa reta corta o eixo Y, perceba que é em menos 6. Por isso que eu botei aqui menos 6. Perceba que na outra reta T, o ponto onde ela corta o eixo Y é 8. Ó. Por isso que aqui é 8. Certo, Duda? Beleza. Então, nós temos duas retas. YT, que é menos x mais 8, e YR, que é 1 vezes x, que é a mesma coisa que x menos 6. Como é que a gente faz para descobrir o ponto de interseção das retas? Para descobrir o ponto de interseção, é igualar as duas retas. É igualar YR igual a YT. Vai ficar assim, ó. X menos 6 é igual a menos x mais 8. Vou passar esse menos x para cá e esse menos 6 para lá. Vai ficar assim, ó. 2x igual a 14 e x igual a 7. Então, já sei que ele se cruza no ponto x igual a 7 e o ponto y é só pegar uma das equações. Então, vai ficar assim, y igual a menos 7 mais 8. Bom, então, ele se cruza no ponto x igual a 7 e y igual a 1. Vê que questãozinha complicada, questão da católica, hein? Legal. Então, ele quer esse quadrilátero aqui, ó. AOBC. Tá vendo que esse quadrilátero ele não é muito bem definido, né? Ele não tem uma figura muito legal. Não é tipo um losango, não é tipo um trapézio, não é um quadrado, nem, por exemplo, um retângulo. Mas se você perceber, esse quadrilátero a gente pode obter pegando o triângulo maior e excluindo desse triângulo menor. Não sei se vocês conseguiram se ligar nisso. Então, a área de ABCO vai ser basicamente o seguinte.
a área de ABCO vai ser basicamente a área do triângulo maior, que eu vou chamar esse ponto aqui de ponto F, essa é a área de AOF, menos a área desse triângulo menor, que é CBF. Na sala, viu? Aí quem é a área do triângulo maior? A base dele é 8 vezes a altura, que é 8 dividido por 2. E esse triângulo menor, a base dele é 2 vezes a altura, que é 1 dividido por 2. Ó, 64 por 2 dá 32. E 2 por 2 dá 1. Então, isso aqui vai dar 31. E antes que vocês me perguntem, o A, a gente diz que é a unidade de área, certo? Então, marca certo a letra E. E aí, o que é que acharam dessa questão? Fácil ou difícil? Complicado. Por quê? Você tem que ter muito bem na cabeça justamente como obter a equação da reta pelos dois jeitos. Um, quando você perceba que teve uma equação que a gente achou pelo método, pelo segundo método, que é quando você tem dois pontos, a gente achou logo a equação da reta R. E a outra a gente teve que achar porque a gente sabia que as duas retas elas se cruzavam formando um 90 graus. Então, o produto dos coeficientes angulares era igual a menos 1. A gente achou o primeiro método, que é quando você tem justamente o coeficiente angular e um ponto, que é justamente x0 e y0. Queimar a prova. Perfeito, Gabriel. Perfeito. Gabriel agora mostrando indignação, né? Show de bola. Mas essa é muito difícil. Mas eu quis trazer para vocês entenderem que realmente os vestibulares de medicina, eles estão começando a cobrar. É porque a NASA, às vezes, ela dá uma puxada muito forte, né, em determinados assuntos. Mas é complicado. Não é fácil, não. Ok? Copiem aí para a gente ir para a próxima. Essa segunda, essa aqui eu acho que vocês conseguem fazer. Tentem fazer a quarta e a quinta. Será 5 não, 10 minutos para vocês tentarem fazer. Muito difícil, né? Olha, Gabi, é difícil. Eu vou fazer essa quarta aqui com vocês. São questões difíceis mesmo. As questões geralmente são difíceis. Bem, eu vou fazer isso com calma, para vocês entenderem bem. Considere R a reta de equação y mais x menos 2 igual a zero. Primeira coisa, essa é uma equação reduzida na equação geral. Equação geral, perfeito, geral. Legal. E seja S uma reta paralela à reta R. Quando ela diz que S é uma reta paralela à reta R, a gente diz que o coeficiente angular de S é igual ao coeficiente angular de R, tá bom? Então, qual é a primeira sacada que a gente tem que ter? A primeira sacada é o seguinte: se os coeficientes angulares são iguais,
a gente pode dizer que a nossa reta, ela é basicamente desse tipo aqui, ó. Pode dizer o seguinte, então, que é a reta S, se S é paralela a R, então a equação geral dela é desse tipo, ó, y mais x menos c igual a zero. Ou mais c, tanto faz, pode ser quanto mais c. O que é que isso quer dizer? Que o valor de A e o valor de B tem que ser igual, pessoal. Certo? O valor de A e o valor de B tem que ser igual. Então, isso já é uma informação muito importante para vocês. Então, se você perceber, a única coisa que falta acharmos agora é o valor de C. E ele diz que, além disso, a reta passa pelo ponto 2, 2. Olha que informação interessante. Então, se ela passa pelo ponto 2, 2, a gente pode achar o valor de C. Quando x igual a 2, y vale 2. Então, a gente bota assim, ó. 2 mais 2 mais c igual a zero. 4 mais c igual a zero. E c igual a menos 4. Então, a reta S tem a equação do tipo assim, ó. Y mais x menos 4 igual a zero. Conseguiram compreender isso aí? Então, a gente buscou a informação. Qual foi a primeira informação que ele deu? São paralelas. Então, se elas são paralelas, o valor de A e B são iguais. Bacana. O que é que muda? Muda o valor de C. Só que ele que deu a informação que a reta S passava pelo ponto 2, 2. Então, o que é que eu fiz? Peguei esse ponto, que era x igual a 2, y igual a 2, e substituí na minha equação geral. Porque com essas informações eu consegui achar a única constante que faltava, que era o valor de C. Então agora eu tenho minha equação geral, tá certo? Bacana. Aí olha o que ele fala. Determine a área do quadrilátero ABCD, em que A é o ponto de interseção da reta entre R e o eixo das ordenadas. Então, qual é uma dica que eu dou para vocês aqui? Geralmente, quando ele dá, A é o ponto de interseção entre R e o eixo Y, A, B é o ponto de interseção da reta R com o eixo X. O que é que eu acho que é interessante a gente fazer? A gente tem que lembrar o seguinte, ó, que toda vez que a nossa reta intercepta o eixo X, Y, o valor de X é igual a zero. E toda vez que a nossa reta intercepta o eixo X, o valor de Y é igual a zero. Beleza. Então, a primeira coisa é a gente entender isso aqui, ó. Ele diz, A é o ponto de interseção entre a reta R e o eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o valor de Y, pessoal. Então, ele quer que x seja zero. Então, a gente diz assim, ó, y mais zero menos 2 igual a zero, y igual a 2. A gente já sabe que corta em 2. Esse é o valor de A. X igual a zero, y igual a 2. Aí diz, B é o ponto de interseção de R com o eixo das abscissas. No eixo da abscissa, y igual a zero. Então, a gente vai pegar essa mesma função e fazer assim, ó, 0 mais x menos 2 igual a zero. Ou seja, x igual a 2. Show. Tá ótimo. Esse é o ponto B, 2, 0. E aí a gente traça logo a reta aqui, ó. Olha que legal. Essa reta. Bacana. Aí ele diz agora, C é o ponto de interseção da reta S com o eixo das ordenadas. Então, a gente vai pegar agora essa reta S, certo? E ele quer a interseção com o eixo das ordenadas. Com o eixo das ordenadas, a gente faz x igual a zero. Então, a gente faz assim, ó, x igual a zero, assim, y mais zero menos 4 igual a zero, y igual a 4. Opa! Então, ele cortou o valor de y um pouquinho mais para cima. Estão acompanhando bem aí? Então, ponto 0, 4. E ele diz que D é o ponto de interseção da reta S com o eixo da abscissa. O eixo da abscissa é y igual a zero. Então, fica 0 mais x menos 4 igual a zero, x igual a 4. Então, vai ficar mais ou menos aqui. Nossa, nossa velho. 4, 0. Aqui é o ponto D.
Opa! Repete isso que tu descobriu y igual a 2. Ah, tá. Porque é o seguinte, toda vez... Eu não sei se você... Eu vou explicar de um outro jeito para ver se vocês entendem melhor ou pior. Tá certo? Vamos lá. Essa é a equação geral, só que a gente está geralmente acostumado a utilizar a equação reduzida. Se eu escrevesse essa equação desse tipo, y é igual a menos x mais 2, a gente sabe que 2 é o ponto onde a reta corta o eixo y. Fica mais fácil desse jeito? Ou não? Vou fazer de um jeito diferente. Ameno, dorime, ameno, dorime. Seguinte, vamos recomeçar, vamos restartar. Vê. Vamos escrever a reta R pela equação reduzida. Vai ficar assim, ó, y igual a menos x mais 2. Então, eu fiz a equação reduzida da reta R, tá certo? A equação reduzida da reta R dá para saber um ponto onde ela corta o eixo y, que é o valor de 2, e o coeficiente angular, que é menos 1. Então, eu sei que o coeficiente angular da reta R é menos 1. Aí ele diz o seguinte, que a reta S é uma reta paralela à reta R. Então, se ela é paralela, a gente sabe que o coeficiente angular de S é igual ao coeficiente angular de R, que nesse caso é menos 1. Então, a reta S vai ser assim, ó, menos 1 vezes x mais n. E esse n eu preciso descobrir. E ele dá na questão que a minha reta S passa pelo ponto 2, 2. Então, eu vou substituir o ponto 2, 2. Vai ficar assim, ó, 2 igual a menos 1 vezes 2 mais n. E n é igual a 2 mais 2, n é igual a 4. Então, a reta S ficou com a equação desse tipo, menos x mais 4. Então, a gente consegue descobrir que a reta S corta o eixo y em 4 e a reta R corta o eixo y em 2. Vê se fica legal assim. Não sei se está melhor. Acho que vai ficar melhor. Aqui é o eixo y, aqui é o eixo x, tá certo? Bom, vamos fazer logo a reta R. Vamos desenhar essa reta R no sistema cartesiano. Então, primeira coisa, a gente sabe que a reta R corta o eixo y em 2. E, para saber onde ela corta o eixo x, a gente faz y igual a zero, não é isso? Faz assim, menos x mais 2 igual a zero. Esse menos x passa para cá e fica x igual a 2. Então, ela corta o eixo x em 2. Então, essa é a reta R, YR, certo? Ele diz que esse ponto é o ponto A, ele diz que esse ponto é o ponto B. Estão entendendo aqui? Tá melhor assim? Legal. Aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa para a reta S. Primeira coisa, quando a gente tem a equação reduzida, a gente sabe que esse valor aqui é o valor onde a reta corta o eixo y, então é 4. E o valor onde ela corta o eixo x é fazendo y igual a zero. Então faz menos x mais 4 igual a zero. Esse menos x passa para cá, fica x igual a 4. Então ela corta o eixo x em 4. E aí, essa é a reta S, YS. Aí ele diz que esse ponto é o ponto C e esse ponto é o ponto D. Tá certo? E aí ele quer achar essa área aqui, ó, A, B, C, D. Deu para entender melhor agora? Sim? Meu Deus, ninguém fala nada. Ah, tá bom, tudo bem. Copinha até aí, por enquanto, e aí a gente vai fazer. Show, beleza. Então, copinha aí para a gente. Eu percebo que é mais fácil a gente fazer pela equação reduzida, né? Fica mais intuitivo, porque a gente já está muito mais acostumado a fazer, não é isso? Não tem problema, a gente faz só desse jeito. Show de bola. Tranquilo.
Lembra que o eixo da ordenada é o eixo Y. E o eixo da abscissa é o eixo X, tá certo? Bom, o que é que muita gente fica na dúvida, né? Pô, Salim, esse quadrilátero ABCD, ele não é um quadrilátero bem definido, né? Mas se você perceber, pessoal, aqui é a origem, né? Eu posso fazer a área do triângulo, a área de ABCD, vê se faz sentido isso que eu vou escrever. É a área do triângulo COD menos a área desse triângulo menor, que é a área do triângulo AOB. Faz sentido? Eu pego esse triângulo grandão e excluo esse triângulo pequenininho. Aí justamente da área do triângulo ABCD. Vê que legal. Como são os triângulos retângulos, é o produto dos catetos sobre 2, né? Então ficaria 4 vezes 4 sobre 2 menos 2 vezes 2 sobre 2. Ai, que lindo. Fica 8 menos 2 que dá 6. 6 unidades de área. Área de 3 triângulos menores. Acho que eu sei como é que tu fez. Pode ser, pode ser. Acho que eu sei como é que tu fez. Acho que tu fez assim. Não sei se foi assim. Foi assim? Beleza, pode ser também. Don't worry about the pain. É, little... Meu Deus, estou fazendo besteira. Legal. Então, já sei por onde ir, já sei que vocês preferem equação reduzida, então a gente vai trabalhar com isso, tá? Mas lembra o seguinte, toda vez que você quiser saber o ponto, a reta cortou o eixo Y, então você faz x igual a zero. A reta cortou o eixo X, você faz y igual a zero. Lembra, quando você quer achar as raízes da equação, você faz o quê? Y igual a zero, pô. Você está justamente querendo saber a interseção daquela curva com o eixo X. Você faz y igual a zero, tá certo? Só para que fique mais intuitivo nas próximas. Quando eu puder, vocês me avisam. Mas é um assunto que eu sei que ele é difícil, né? Eu sei que é difícil. Quando eu puder, vocês me avisam. Because every little thing is gonna be alright. Beleza. Nessa quinta questão, ele diz assim: no plano cartesiano, há duas retas paralelas à reta de equação. 3x mais 4y mais 60 igual a zero. Então, galera, se ele fala que são retas paralelas, o que é que a gente tem que lembrar? Que o valor de A e o valor de B são iguais. Então, em retas paralelas, a gente vai botar assim, ó, retas paralelas. Então, a gente sabe que a equação é desse tipo: 3x mais 4y mais c igual a zero, certo? E que tangenciam a circunferência. O que é que isso quer dizer, né? Quando elas tangenciam, a distância do centro da circunferência até a reta tem que ser igual ao raio. Perceba que essa circunferência, o centro dela é na origem e o raio dela é igual a 2. Legal. Beleza. Então, vocês concordam que... Pô, Samir, como é que a gente sabia que uma reta era tangente a uma circunferência? A gente pegava a distância do centro até a reta. Como é que é a distância do centro até a reta? Você pega a equação geral, que é 3x mais 4y mais c, sobre a raiz quadrada do valor de A e o valor de B. O valor de A que acompanha x, que é 3, e o valor de B que acompanha y, que é 4.
E isso aqui tem que ser igual ao quê? Ao raio. Quanto é o raio da circunferência? 2. Olha que interessante a questão. Só que quem é o centro da circunferência, pessoal? O centro da circunferência é 0, 0. Então a gente vai dizer assim, ó, que 3 vezes 0 mais 4 vezes 0 mais c sobre a raiz quadrada de 9 mais 16 é igual a 2. Então fica assim, módulo de c igual a 2 vezes raiz de 25. E a raiz de 25 é quanto? É 5, né? Então, módulo de c igual a 10. Aqui que a galera erra muito. O módulo de c igual a 10 quer dizer que o c pode ser igual a 10 ou o c pode ser igual a menos 10. Então, existem duas retas que são paralelas e que cortam, que tangenciam a circunferência. As retas são 3x mais 4y mais 10 igual a 0 ou 3x mais 4y menos 10 igual a 0. Bom, como a gente prefere escrever na forma reduzida, até porque ele pergunta onde ela intercepta o eixo y. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, vou passar esse 3x e esse 10 para o lado direito. Vai ficar assim, 4y igual a menos 3x menos 10. E y igual a menos 3x sobre 4 menos 10 sobre 4. E a outra é 4y é igual a menos 3x mais 10 e y igual a menos 3x sobre 4 mais 10 sobre 4. Então, onde ela intercepta o eixo y aqui é menos 2,5. E onde ela intercepta o eixo y aqui, 2,5. Então, a resposta certa seria a letra E. Essa aí foi mais fácil ou mais difícil? São muitos detalhes, né? A gente agora tem que pensar no seguinte, se ele está falando entre reta e circunferência, a gente tem que lembrar da distância do centro até a reta. Aí já é uma outra definição, né? A gente estava vendo só retas, 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 agora a gente mudou reta e circunferência. Vocês estão muito caladinhos. Muito caladinhos, caladinhos. Estou preocupado. Estou absorvendo. Beleza, beleza. Show. Acho que tem mais informações. Como assim? Olha, vocês estão se divertindo, né? Sei não, viu? Ah, beleza. Entendi. Mas, ó, já caiu acho que umas duas vezes. Retas paralelas. Então, a gente sabe que o valor de A e B tem que ser igual. Isso já ajuda bastante, entendeu? Aí já fica mais fácil para resolver. Aí, eita, falou de tangência. Aí, então, a gente sabe que é a distância do centro até a reta. Como tu achou esse raio? Ah, porque é a equação da reta. Mais 10 mil, né? É. Ah, porque a equação da circunferência é desse tipo. Ó. Sempre é assim, x menos a ao quadrado mais y menos b quadrado igual a r ao quadrado. Então você percebe que o x e o y eles aparecem isolados. Então quer dizer que o valor de a e b é zero. É como se fosse assim, ó. X menos zero ao quadrado mais y menos zero ao quadrado e 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Por isso que eu disse que o centro é 0, 0 e que o raio é 2. Entendeu, Carol? Tive razão, posso falar. São muitos detalhes, muitos detalhes. Eu vou começar a colocar a questão toda simulada de geometria analítica, pelo menos um ou dois, para que vocês comecem a se habituar mais. Eu acho que a prática, né, vocês percebendo que
exercitando mais, fica mais fácil para lembrar. E Gaza, fala, fala. Copia aí para ir para a próxima. Aí hoje eu falei geometria analítica, a galera fugiu. A galera fugiu, a galera não tá botando fé, não tá botando fé que cai. Preocupante, preocupante. Posso passar? Vai, vai, só vai, né? Só vamos. Bora. Olha aí, olha aí. Vamos lá, tentem fazer então essa sexta e a sétima. Vou dar 10 minutos para vocês tentarem fazer. Essa é mais simples. Quando é que a gente sabe que as retas são concorrentes? Quando o coeficiente de R é diferente do coeficiente de S. Só isso. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Quero que vocês transformem essas equações gerais em equações reduzidas e percebam qual delas são retas concorrentes. E a sétima eu também quero que façam. Tive razão. Posso falar. Não, pegou bem. Tive razão. Posso falar.
Conseguiram fazer, pessoal? Não? Por exemplo, na sexta questão, não sei se vocês perceberam, mas ó, você poderia fazer assim. Eu vou passar esse menos 4y para cá, vai ficar assim 4y igual a 8x mais 12. E y igual a 8x sobre 4 mais 12 sobre 4. Então, yr é igual a 2x mais 3. Esse é o yr. O ys ficaria assim. Passar esse menos y para cá, ia ficar assim. Ys é igual a 3x menos 5. Então, perceba que o coeficiente angular de R é 2 e o coeficiente angular de S é 3. Já é a letra A, a resposta certa. Ô, Salim, faz a letra B aí para ver se realmente ia dar certo. Vou isolar, vou passar o 2x e o 8 para o lado direito. Vai ficar assim, 3y igual a menos 2x menos 8. Y igual a menos 2x sobre 3 menos 8 sobre 3. Isso seria o de R. O de S seria como, pessoal? Ficaria 9ys igual a menos 6x menos 12. Ys seria menos 6x sobre 9 menos 12 sobre 9. Se eu simplificasse, ia ficar menos 2 terços de x menos 3 sobre 2, não é isso? Não. Por 3 menos 4 terços, perdão. Então, perceba que o coeficiente angular aqui ó, é igual, menos 2 terços menos 2 terços, quer dizer que as retas são paralelas. E se você fizesse para os outros, ia dar exatamente a mesma coisa. Então, ele facilitou a nossa vida porque botou logo na letra A resposta correta. Tá certo? Vocês tiveram esse feeling de, eita, vou isolar o valor de y para obter a equação reduzida e fica mais fácil para comparar os coeficientes angulares, ou não? Não ligaram nisso. Pronto. Então, lembra disso, eita, falou de retas, retas concorrentes, ou retas paralelas, ou retas perpendiculares, né? Retas perpendiculares são retas concorrentes que cruzam formando 90 graus. Todas essas retas elas têm a ver com coeficiente angular. Então, é interessante você fazer equação reduzida, certo? Posso passar aqui, gente? Caladinhos. Isso me deixa apreensivo. Vamos lá. No plano cartesiano, a reta S, tá vendo? A reta S, intersecta o eixo das abscissas no ponto A e o eixo das ordenadas no ponto B. Então, ó, primeira coisa, vamos transformar essa reta S para uma equação reduzida. Então, esse menos 3y vai passar para a direita. Vai ficar assim, 3y igual a 4x mais 12. Y é igual a 4x sobre 3 mais 12 sobre 3. Ou seja, y é igual a 4x sobre 3 mais 4. Então, a primeira coisa, a gente já sabe que ela corta o eixo y em 4. Ele diz que o ponto que ela corta a ordenada, ou seja, o eixo y, é o ponto B. E aí ele pergunta assim também, ó, o eixo da abscissa no ponto A. Para achar o eixo da abscissa, é fazer y igual a zero. Para cortar o eixo y, o eixo x, você faz y igual a zero. Então, consequentemente, vai ficar 4x sobre 3 mais 4 igual a zero. O que é que eu posso fazer? Eu posso tirar logo o MMC. Vou passar logo esse menos 4 para lá. Ficar menos 4. Vou fazer menos pelos extremos. Vai ficar 4x igual a menos 12 e x igual a menos 12 sobre 4. E vai dar menos 3. Legal. Então, esse ponto 0,4 é o valor de B. E o ponto y igual a zero, x igual a menos 3. Está estranho isso, tá, não, galera?
Posso, não, tá certo. Menos 3, 0. Então, esse aqui é o ponto A. E aí, a reta é essa. Então, ele queria saber essa distância, né? A distância do ponto A até o ponto B. Bom, teria dois jeitos de fazer aqui, tá? Teria o jeito simples, que era você fazer a hipotenusa desse triângulo retângulo, fazer Pitágoras. Ou você poderia fazer pela distância entre A e B. Não sei se você lembra da fórmula, né? Ficaria xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. Então, a distância de A até B é a raiz quadrada desses valores. Xa vale menos 3 menos zero ao quadrado, mais ya, que vale zero, menos yb, que vale 4 ao quadrado. Aí, menos 3 ao quadrado vai dar 9, e 4 ao quadrado dá 16. Essa aqui é a raiz quadrada de 25. Dá quanto, gente? 5. A resposta é outra. Achar essa mais fácil ou mais difícil? Tem que ser sincero, porque o que é que eu estou achando? Eu acho que vocês estão com muita dificuldade. E aí, vale a pena a gente fazer mais exercícios desses assuntos, tá? Então, por exemplo, talvez não valha a pena fazer um simulado desse assunto de geometria analítica, mas eu posso passar uma ficha extra e depois já gravar a resolução dessa ficha, entendeu? Para ajudar mais vocês. Pois é, essa parecia a questão mais de função mesmo. Exatamente. É porque geometria analítica ela tem uma parte que é retas, e retas são funções do primeiro grau. Então, às vezes, se assemelha muito a essa pegada de função. Ok? Posso passar? Diego, não. Posso. Pronto. Olha a questão interessante. Em qual das alternativas a seguir, o ponto P pertence à circunferência beta? Bom, vê como é simples você testar e ver se realmente faz sentido ou não. Para o ponto P pertencer à circunferência, eu tenho que colocar essas coordenadas x igual a 5 e y igual a 6 na minha equação, e o valor do lado esquerdo tem que dar o valor do lado direito, tá certo? É basicamente aquela primeira questão. A gente não testou valores, a gente diz, ó, ele está dizendo que quando x igual a menos 3, y vale 1. E aí, quando a gente testava, batia, então quer dizer que aquele ponto pertencia à reta. A mesma coisa aqui. Para o ponto pertencer à circunferência, tem que testar esse valor nessa equação e ver se esse valor do lado esquerdo vai dar igual ao valor do lado direito. Então, vamos lá. No valor de x eu boto 5, vai ficar 5 menos 3 ao quadrado, mais 6 menos 6 ao quadrado é igual a 4. Aí fica 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado é igual a 4, e 4 é igual a 4. Legal, verdadeiro a gente já matava logo que era a letra A. Ô, Saninho, faz uma outra aí para ver se não foi sorte. Então, ó, no lugar de x eu vou botar 1 e no lugar de y eu vou botar 2. Vai ficar assim, ó, 1 menos 2 ao quadrado, mais 2 menos 2 ao quadrado tem que dar igual a 5. 1 menos 2 vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado tem que dar 5. Menos 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0, e 1 igual a 5, isso não é verdade. Então, esse ponto P não pertence à circunferência. Então, perceba que essa foi mais fácil, né? Essa foi mais simples. Ok? Essa foi bem mais de boa, né? Pronto, então é isso que eu quero. Eu quero que vocês tentem quebrar a cabeça mesmo. Façam aí até a 15 e mandem as dúvidas para que eu possa responder, tá certo? Mas não deixem de mandar as dúvidas. É importante demais que vocês tentem fazer, tá? Eu sei que é um assunto que é pouco abordado, mas se cair, a gente tem a noção e sabe os conhecimentos para fazer, ok? Aí o que que acontece? A próxima aula vai ser a última antes de vocês receberem o material. Aí, eu estava pensando em fazer a parte de geometria espacial, que tem caído mais nas provas das particulares.
E eu senti que vocês tiveram mais dificuldade em geometria analítica. Vocês preferem que eu passe uma ficha extra de geometria analítica e já faça a resolução dessa ficha explicando bem detalhadamente cada questão? Ou vocês preferem uma outra aula de geometria analítica? Ficha extra com resolução? Beleza. E aí, semana que vem, a gente vê geometria espacial, então. Todo mundo de acordo? Beleza, então tá fechado. Então, essa semana eu não vou fazer simulado, vou passar a ficha extra na quarta, na quinta-feira, e no sábado e no domingo eu já libero a resolução para vocês. Beleza, eu vou botar das que mais cai, tá? Vou botar questões, por exemplo, da Units. Units gosta muito de cobrar isso. E aí, para vocês terem uma boa noção de como isso é cobrado nas particulares. Ok? Beleza, então tá bom, galera. Desculpa o atraso hoje, realmente teve uma instabilidade aí no servidor, mas eu acho que foi a única vez que a gente atrasou mesmo uma aula. Ok? Mas semana que vem a gente está aí no mesmo bate-horário, certo? Vamos reunir com o Kim essa semana para a gente ver a parte de como vai ficar o curso, se a gente vai fazer híbrido ou não, e a gente dá um feedback para vocês ainda essa semana, tá bom? Beijo, cheiro para vocês, até semana que vem.